Em nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me gole e dá vontade divina na minha alma, e abençoa a Mãe para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Então, vamos lá, volume 2, capítulo 74. 21 de setembro de 1899. Divergências com a obediência. A causa de seu estado. No entanto, quem diria, embora a culpa seja sua, que não me dá a capacidade de o saber manifestar? A senhora obediência levou a mal e começou a fazê-la de tirano cruel. E chegou a tal crueldade que me tirou a vista do meu amado bem, meu único e único consolo. Vê-se que às vezes até se comporta como criança, que quando quer sair com a sua num capricho, nossa, mas que tradução horrível, né? Meu Deus, dessa vez tá bem feio mesmo. Se não consegue pela boa, enche a casa com gritos. Meu Deus. Com choros, tanto que se vê obrigada a satisfazê-la pela força. Não há razões, não há meios de persuadi-la. Assim faz a senhora obediência, é tenaz, não teria acreditado assim, e como ela quer vencer, quer que ainda balbuciante escreva sobre a caridade. É muito engraçado esse trecho, tá muito engraçada a tradução dele. Ó Deus Santo, torna a tu mesmo mais razoável, porque deste modo não se pode seguir em frente. E tu, ó obediência, devolve-me o meu doce Jesus. Que lindo. Não me toques mais ao vivo. Nossa, mas que tradução estranha, meu Deus. E peço-te que não me tires a vista do meu sumo bem. E eu prometo-te que, ainda balbuciante, escreverei como queres tu. Só te peço a graça de que me deixe reanimar durante alguns dias. Meu Deus, que confusão, gente. Parece que tá totalmente confuso esse texto. Meu pai, me deixe reanimar durante alguns dias, porque minha mente muito pequena não resiste mais estar submersa naquele vasto oceano da caridade divina. Meu Deus, que confusão é essa? Especialmente que aí descubro mais minhas misérias e minha feiura, e ao ver o amor que Deus me tem, sinto-me quase louca. Por isso, a minha fraca natureza sente-se desfalecer e não pode mais. Engraçado, ela pedir para a obediência dar um repouso para ela do amor de Deus. Vai entender isso. Mas ao mesmo tempo eu vou me ocupar em escrever outras coisas. Ai, meu Deus, isso é muito engraçada. É muito engraçada. Para depois continuar com a caridade. Ela prefere escrever outras coisas, deixar a caridade para depois. Eu continuo com o meu pobre dizer. Realmente, você tá doida. Gente, desculpa, mas tá muito engraçado esse trecho, além de estar bem mal traduzido, não sei, tá muito fora do eixo aqui. Encontrando minha mente ocupada com coisas ditas antes, pensava entre mim. Em que aproveitaria escrever isto se eu mesma não praticasse o que eu escrevo? Está escrito certamente, seria uma condenação para mim. Enquanto isso pensava, veio o bendito Jesus e me disse: Este escrito servirá para fazer conhecer quem é aquele que te fala e ocupa a tua pessoa. E além disso, se não te servir a ti, minha luz servirá a outros, que lerão o que te faço escrever. Quem pode dizer como fiquei mortificado ao pensar que outros aproveitarão as graças que me faz se lerem esses escritos e eu que os escrevo não. Nossa, não me condenarão eles? E ainda, só de pensar que chegarão às mãos de outros, me oprime o coração pela pena e pela vergonha de mim mesmo. Está pensando em si mesma, para variar, né? Agora permanecendo em grandíssima aflição, ia repetindo: Luísa do céu, você não para de pensar em si mesma e bem. Em que aproveita o meu estado? Em que aproveita o meu estado se servirá de condenação? Jesus do céu.
Meu Deus, ela é muito estranha, gente. Ela não se controla. É impressionante. E o amorosíssimo Jesus, regressando, me disse: Minha vida foi necessária para a salvação dos povos, e como não pude continuar sobre a terra, por isso escolho a quem me apraz para prossegui-la neles, para poder continuar a salvação dos povos. Eis o proveito do seu estado. Então, de que me serve esse meu estado? E aí ele fala: Minha vida foi necessária para a salvação dos povos, e como não pude continuar sobre a terra, por isso escolho a quem me apraz para prosseguir. Meu Deus, é muito sério isso aqui, Jesus. Né? O Senhor colocou uma pessoa para continuar o seu trabalho na terra. Meu Deus, que grande isso, né? Para poder continuar a salvação dos povos. Eis o proveito do teu estado. Isso aqui é muito sério que, nossa, é muito sério que Jesus está falando, né? Uau, como eu não pude terminar meu serviço, estou colocando alguém para terminar o meu serviço. Ele está deixando bem claro isso, né? Gente do céu. Então, é um trecho meio confuso, ainda mais porque é um português muito difícil. Ela tá brava com a obediência. Que lembra que há pouco tempo ela tá lembrando que o padre falou que ela não podia ver Jesus por obediência, que ela não podia falar com Jesus. Então, ela tá discutindo sobre isso. Ela tá lembrando disso, né? E também ter que escrever sobre a caridade também. Depois ela começou a escrever sobre a esperança, caridade, né? Fé, esperança, caridade. E aí ela tá pedindo, né, um refresco aí para parar de escrever da caridade, porque ela ficou doida, né, de tanto amor de Deus que ela viu que ela não é capaz de, né, de dar retorno a esse amor a Deus, né, de dar esse retorno. Ela não é capaz ela sente que ela é ingrata a esse amor tão grande que ele dá. Então ela quer parar de escrever da caridade, senão ela vai ficar louca. Então é muito interessante, né? Então é isso que ela está fazendo. Então ela está falando: embora a culpa seja sua obediência, que não me dá capacidade de o saber manifestar, né, por causa da caridade, a senhora obediência levou a mal o que eu escrevi, né? E chegou a tal crueldade de tirar a vista do meu amado bem, né? Deixou Jesus privada, ela deixou ela privada de Jesus por ela não ter escrito direito alguma coisa. Vê-se que às vezes até se comporta como uma criança, né? A obediência, que quando quer sair com a sua num capricho, olha que português horroroso. Quando quer sair, olha que quando quer sair com a sua num capricho, gente, que é isso? Que tradução maluca é essa? Se não consegue pela boa, que é isso? Se não consegue pela boa, que é isso? Meu Deus, enche a casa com gritos. Gente, que maluquice é essa aqui? Né? Que engraçado, gente. Desculpa, mas tá totalmente ilógico isso aqui, né? Que português muito maluco, que confusão é essa de palavras sem nexo ou ao mesmo tempo tem nexo, porque dá para entender o que ela tá falando, né? Se não consegue de boa, né? Você enche a casa com gritos, com choros, né? De tanto caprichosa que você é, tanto que se vê obrigada a satisfazer pela força. Então eu tenho que satisfazer você à força, porque você fica gritando, né? E não há razões, não há menos para persuadi-la, né? Não há meios para convencer a obediência, né? Assim faz a senhora obediência, ela é tenaz. Não teria acreditado assim. E como ela quer vencer, quer que ainda balbuciante, mesmo balbuciante, de qualquer jeito eu escreva sobre a caridade. Ó Deus Santo, toma tu mesmo, torna ela tu mesmo mais razoável, porque deste modo não se pode seguir em frente. E tu, ó obediência, devolve-me o meu doce Jesus. Não me toques mais ao vivo, né? Olha só, olha que parece que ela tá falando, né, umas expressões assim culturais, né, meio estranho que não dá para entender o que tá falando, né? Jesus, não me toques mais ao vivo. É muito estranho, o que quer dizer isso, né? E peço-te que não me tires a vista do meu sumo bem. E tua obediência, devolve meu Jesus, né? Devolve meu doce Jesus. Não me toques mais ao vivo, que é aquela realidade da obediência, né? Que pediu para ela não mais falar com Jesus quando ele viesse, te mandar ele embora. Então, ela estava tocando ao vivo a dor da Luísa, tipo assim. E peço-te que não me tires mais a visão do meu sumo bem, né? Que era aquela realidade da obediência. E eu prometo-te que ainda balbuciante escreverei como tu queres. Então, ela está prometendo que vai escrever. Só te peço a graça de que me deixe reanimar durante alguns dias. Eu preciso me reanimar por alguns dias,
porque minha mente muito pequena não resiste mais estar submersa naquele vasto oceano da caridade divina, especialmente que ali eu descubro mais minhas misérias e minha feiura. E ao ver o amor que Deus me tem, sinto-me quase louca. Por isso, a minha fraca natureza sente-se desfalecer e não pode mais. Mas ao mesmo tempo eu vou me ocupar em escrever outras coisas, para depois continuar com a caridade. Eu continuo, como eu pobre dizer, encontrando minha mente ocupada nas coisas ditas antes, né? Tá pensando em tudo isso ainda, em que aproveitaria escrever isto eu mesma, se eu não praticasse o que eu escrevo. Então ela tá agora pensando nela mesma, né? Este escrito certamente seria uma condenação para mim. Enquanto isso pensava, veio meu bendito Jesus e me disse: este escrito servirá para fazer conhecer quem é Deus, né, que te fala. E ocupa a tua pessoa, quem é que está te ocupando. E além disso, se não te servir para você, minha luz servirá a outros que lerão o que eu te faço escrever. E aí ela fica pensando nela mesma, né? Não pode pensar em si mesma, tá, gente? Isso aqui não pode acontecer. Quem pode dizer como fiquei mortificada ao pensar que outros aproveitarão as graças que me faz se lerem esses escritos e eu que os recebo não? Não me condenarão eles? E ainda, só de pensar que chegarão às mãos de outros, me oprime o coração pela pena e pela vergonha de mim mesma, agora permanecendo em grandíssima aflição e a repetindo em que aproveito meu estado se servirá de condenação, né? Então, esse pensamento errado, totalmente errado, porque está pensando humanamente, né? Quando você pensa em vontade humana, humanamente, na sua própria pessoa, só sai estrago, só sai mentira, né? Só sai estrago, não dá certo. Sai mentira. Eu não. Por isso que eu evito pensar em mim mesma, porque toda vez que eu começo a pensar em mim mesma, eu já vejo a mentira que está saindo dali, né? Eu já vejo a negação da própria palavra de Deus. Ontem estava refletindo sobre isso. Nossa, se eu começo a pensar em mim mesma, eu já vejo que eu estou negando tudo que Jesus me falou. Tudo que Jesus fala. É muito perigoso. E o amorosíssimo Jesus, regressando, me disse: minha filha, foi necessária a salvação dos povos, a minha vida foi necessária para a salvação dos povos. E como não pude continuar sobre a terra, por isso escolho a quem me apraz para prosseguir essa vida, né? Para prosseguir nela, para poder continuar a salvação dos povos. Eis o proveito do seu estado. Então, o estado dela é um estado onde Jesus está usando dela para continuar com a vida, na vida dela o que ele queria fazer. É um milagre. Nossa, meu Deus, que grande que é essa revelação. Estupenda, absurda mesmo. E a gente tem que agradecer muito a Luísa por isso, né? Amém? Amanhã a gente fala mais. Vamos todo mundo amanhã meditar, conversar, entender, compreender, mesmo com o texto meio complicado. Quem puder pegar outra tradução do inglês e colocar aqui, fique à vontade para facilitar para a gente. Amém? Jesus, eu confio em vós. Fit, fit, fit. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Livro do Céu, volume 2, 21 de setembro de 1899. Ele continua a abordar a obediência com uma veia de humor inocente. Jesus declara a Luísa: estes escritos servirão para dar a conhecer quem é que te fala e te mantém ocupada. Enquanto Luísa está angustiada, pensando que seu estado traria a sua condenação, Jesus lhe declara o propósito desse estado. Então, eu peguei essa tradução aqui do livro do italiano para o português, né? Vamos ver como que tá. Que o outro realmente tá bem confuso. Assim, dá para entender, mas tá bem estranho mesmo. O português muito estranho. No entanto, quem diria? Embora a culpa seja sua, que não me dá a capacidade de o saber manifestar, a senhora obediência me interpretou mal e começou a agir como tirano cruel. E atingiu tal crueldade que me privou da visão do meu amado. Bem, meu primeiro e único consolo. É meio estranho também o jeito que ele traduziu aqui, Senhor. Mas dá para entender, porque ela fala sempre meu amado bem, meu primeiro e único consolo, mas tá. Vê-se que às vezes até se comporta como criança,
que quando quer ganhar uma birra, e se não consegue com facilidade, enche a casa de gritos, de choros, de tal forma que se vê obrigado a satisfazê-la pela força. Não há razões, não há meios de persuadi-la. Assim faz a senhora obediência. Ela é capaz, não teria acreditado nisso. E como ela quer vencer, quer que, ainda balbuciante, escreva sobre a caridade. Ó Deus Santo, torna-a tu mesmo mais razoável, porque deste modo não se pode seguir em frente. E tu, ó obediência, devolva-me o meu doce Jesus. Não toque mais em mim e peço-te que não me prive da visão de meu sumo bem. E eu prometo-te que, ainda balbuciante, escreverei como quiser. Só te peço a graça de que me deixe reanimar as forças por alguns dias, porque minha mente, muito pequena, não aguenta mais estar submersa naquele vasto oceano da caridade divina. Especialmente porque aí descubro mais minhas misérias e minha feiura. E ao ver o amor que Deus me tem, sinto-me quase enlouquecer. Por isso a minha fraca natureza sente-se desfalecer e não pode mais. Mas, ao mesmo tempo, eu vou me ocupar em escrever outras coisas, para depois continuar com a caridade. Eu continuo com o meu pobre dizer. Encontrando minha mente ocupada nas coisas ditas antes, pensava comigo. Em que aproveitaria escrever isto se eu mesma não praticasse o que escrevo? Este escrito certamente seria uma condenação para mim. Enquanto isso pensava, veio o bendito Jesus e me disse: Este escrito servirá para fazer conhecer quem é aquele que te fala e te mantém ocupada. E além disso, se não servir a ti, minha luz servirá a outros que lerão o que te faço escrever. Quem pode dizer como fiquei mortificada ao pensar que outros aproveitarão as graças que me faz lerem estes escritos, e eu que os recebo não? Não me condenarão eles? E ainda só de pensar que chegarão às mãos de outros, me oprime o coração pela dor e pela vergonha de mim mesma. Então, permanecendo em grandíssima aflição, ia repetindo: Em que se aproveita o meu estado se servirá de condenação? E o amorosíssimo Jesus, regressando, disse-me: Minha vida foi necessária para a salvação dos povos. E como não pude continuar sobre a terra, assim elejo quem me apraz para prossegui-la neles, para poder continuar a salvação dos povos. Eis o proveito de teu estado. Uau, incrível. Mas vamos lá, Senhor. E realmente, a Luísa tá aqui com uma briga muito brava com a obediência, né? No trecho passado, a obediência, ela falou sobre a fé, a esperança e a caridade. E aí a obediência, ela sentiu que a obediência pedia para ela escrever sobre a caridade. E ela ficou, né, escreveu algumas coisas, mas parece que não foi suficiente. Aí ela tá vindo essa obediência de novo para poder ela continuar escrevendo sobre a caridade. Aí ela fala, né? Aí ela fala, embora a culpa seja sua obediência, que não me dá a capacidade de eu saber manifestar, né? Ela continua a briga, a briga com a obediência. Né? É você que não me dá a capacidade de manifestar. Mesmo assim, sem a capacidade de manifestar, eu tenho que falar, senão ela dá birra, tipo assim, igual criança, né? Ela não dá sossego, ela grita se eu não fizer o que ela quer. A senhora obediência me interpretou mal e começou a agir como tirano cruel, interpretou que ela não queria escrever e atingiu tal crueldade que me privou da visão do meu amado. Bem, meu primeiro e único consolo, vê-se que às vezes até se comporta como criança, que quando quer ganhar uma birra, e se não consegue com facilidade, enche a casa de gritos.
de choro, de tal forma que se vê obrigada a satisfazê-lo pela força. Então ela tinha que escrever. Não há razões, não há meios de persuadi-la. Assim faz a senhora obediência. Ela é capaz, não teria acreditado nisso. E como ela quer vencer, quer que ainda balbuciante escreva sobre a caridade. Ela está nessa briga, né? A obediência quer que ela escreva sobre a caridade. Ó Deus Santo, torna a tu mesmo mais razoável, porque deste modo não se pode seguir em frente. E tu, ó obediência, devolva-me o meu doce Jesus. Não toque mais em mim e peço-te que não me prive da visão de meu sumo bem. E eu prometo-te que ainda balbuciante escreverei como quiser, escreverei sobre a caridade. Só te peço a graça de que me deixe reanimar as forças por alguns dias. Ah, sim, entendi que ela estava mergulhada nessa luz da caridade e estava até sem forças, porque ela sentia, tipo assim, ela ficou, tipo, nessa luz da caridade, ou ela falou, só te peço a graça de me deixar reanimar se você ficou sem forças. Porque minha mente, muito pequena, não aguenta mais estar submersa naquele vasto oceano da caridade divina. Especialmente porque aí descubro minhas misérias e minha feiura. E ao ver o amor que Deus me tem, sinto-me quase enlouquecer. Por isso a minha fraca natureza sente-se desfalecer e não pode mais. Ela estava desfalecendo nessa luz da caridade. Mas porque ela começou a olhar para ela mesma, né? Para ver. Ela começou a olhar para ela mesma. Como ela é, como Deus é, ela estava contemplando a caridade de Deus. E ao mesmo tempo ela olhava para ela e via a fraqueza dela, a feiura dela, as misérias dela. Mas ao mesmo tempo eu vou me ocupar em escrever outras coisas para depois continuar com a caridade. Eu continuo com o meu pobre dizer. Encontrando minha mente ocupada nas coisas ditas antes, pensava comigo. Em que aproveitaria escrever isto se eu mesmo não praticasse o que escrevo? Este escrito certamente seria uma condenação para mim. Então, a gente começar, como a Aline falou, muito importante, né? Quando a gente começa a pensar em nós mesmos, a gente sai da verdade. Começa a pensar coisas. Gente, se a gente for pensar com a nossa própria mente, né? Você fica mergulhada em umas trevas tão grandes que você começa a pensar um monte de mentira, de mentiras, de ilusões. A mente enche de névoas, de ilusões, de coisas que não existem. A gente tem que ficar só com o que Deus fala. Se a gente for inventar alguma coisa com a nossa cabeça e começar a pensar em si mesmo, olhar para si mesmo, você começa a pensar com seus próprios botões, com seu próprio raciocínio, e começa a falar um monte de asneira. Olha o que ela fala. Este escrito servirá de condenação para mim. Você começa a pensar totalmente, ver tudo de cabeça para baixo, tudo distorcido, né? Como Jesus falou na escola. Não, foi no retiro. A gente vê tudo distorcido de cabeça para baixo. Ele falou: para que serve esse escrito? Este escrito servirá para fazer conhecer quem é aquele que te fala e te mantém ocupada. E além disso, se não servir a ti, minha luz servirá a outros que lerão o que te faça escrever. E ela pensando: os escritos vão me servir de condenação. Eu vou para o inferno, porque eu falo uma coisa e não pratico. Eu estou escrevendo uma coisa. Ela começou a pensar: se eu começou a pensar isso mesmo, se eu não praticar o que eu escrevo, eu vou ser condenada. E começou a pensar isso. E ela começou e ficou muito aflita. Olha o que ela fala: grandíssima aflição. E Jesus falou: para que serve? Aí você fica com o que Jesus falou e sai da sua aflição, da sua perturbação, sai do seu eu, né? Sai dessas trevas, sai desse ambiente aí de morte, de trevas, de mentira. E fica com o que Jesus falou. Para que servirá os escritos? Para fazer conhecer quem é aquele que te fala e te mantém ocupada. Quem mantém ela ocupada é Deus. Então, como que ela vai ser condenada, né? Se Deus manteve ela ocupada, se ele viveu nela e continuou a vida dele nela, não tem lógica nenhuma, né? Então você fica com o que ele fala e sai da mentira.
E além disso, se não servir a ti, minha luz servirá a outros que lerão o que te faço escrever. Pra gente, né, que tá aqui. Glória a Deus, obrigado, Senhor. Quem pode dizer como fiquei mortificada? Aí ele fala uma coisa incrível, né? Ele fala uma coisa incrível. Olha o que é a gente pensar em si mesmo. Meu Deus, como a gente fica nas trevas, Senhor. Ele falou: Este escrito servirá para fazer conhecer quem é aquele que te fala e te mantém ocupado, para fazer Deus ser conhecido. Aí ela ficou pensando nela de novo. Quem pode dizer como fiquei mortificada ao pensar que outros aproveitarão as graças que me faz se lerem estes escritos? Ao pensar que outros aproveitarão as graças que me faz se lerem estes escritos e eu que os recebo, não. Meu Deus, ela pensou assim: eles vão receber a graça e eu que estou escrevendo não recebo, vou ser condenada. Ela ficou pensando nela mesma. Não me condenarão eles? E ainda só, aí ficou pensando, né? Eu vou ser condenada, as pessoas que lê vai receber uma graça, vai ler, vai ser bom para eles, mas para mim mesmo não vai servir para nada. Jesus amado, que mentira que a gente fica, Senhor. Que loucura, que perturbação, que tudo confuso, né? Tudo confuso. E ainda ficou pensando, e ainda só de pensar que chegarão às mãos de outros, me oprime o coração pela dor e pela vergonha de mim mesma. Então, permanecendo em grandíssima aflição, ia repetir. Então, olha só, o que que causa, o que que a gente fica perturbado, confuso, em grandíssima aflição e perturbação? Por que que a gente fica desse jeito? Qual o motivo? Porque a gente fica olhando, a gente volta a olhar para nós mesmos e a gente fica conversando com a gente sem a luz de Deus, falando um monte de mentira, vendo tudo que Deus fala distorcido, vendo tudo distorcido, vendo tudo de cabeça para baixo. Ele tá te mostrando uma coisa para você poder evoluir, por exemplo, né, como na escola da Divina Vontade que ele fez, que ele falou, o que que Jesus fez, o que que ele falou, um monte de coisa, instruindo a gente, mostrando para onde a gente estava indo e para onde a gente deve ir. Aí, se a gente olha para a gente mesmo, você fica olhando para você mesmo, você interpreta tudo de cabeça para baixo. Nossa, você não aproveita nada. Você fica com seus pensamentos, você volta a olhar para você mesma e fica com um monte de mentira, de asneira na cabeça, de coisa horrível na cabeça. E até desiste. E fica em grande aflição, perturbada, aflita. Sendo que a gente, sabe, uma coisa assim, humana, faz a gente pensar tudo distorcido. Mas se você fica com o que Deus está falando, com o pensamento dele, você vai na mente de Deus e pensa com a mente dele. Deixa ele pensar com o pensamento dele na sua cabeça. Aí você fica feliz. Você fica feliz. Olha assim, olha, você fica feliz. Você fica, nossa, Jesus, obrigado, que felicidade. O Senhor está me mostrando que eu estava indo, voltando para o humano. Nossa, eu não quero de jeito nenhum. E como voltar para o divino? Nossa, que felicidade. Obrigado, Senhor. Que alívio. Nossa, obrigado, Senhor. Obrigado, que felicidade. Mas se você fica no humano olhando para você, você vai ver só trevas. É igual ela está fazendo aqui, olhando para ela mesma. Ele falou: Este escrito servirá para fazer conhecer quem é aquele que te fala. Nossa, Deus vai ser conhecido pelas pessoas que lê. Você fica nessa felicidade. Uau, o Senhor vai ser conhecido. As pessoas vão ler esses escritos e vão te conhecer, e vão te amar, e vão te conhecer. O Senhor quer tanto as almas e elas vão te conhecer. O Senhor quer tanto ser conhecido e elas vão te conhecer. Que maravilha! Não, ela fica mortificada. Nossa, as pessoas vão conhecer, elas vão conhecer, eu vou ser condenada. Só de pensar que vai chegar na mão de outra pessoa, eu fico aflita. Então, fica nela mesma, né? Aí ela fica em grandíssima aflição e ficava repetindo: em que aproveita o meu estado se servirá de condenação? E esqueceu tudo. Aí você tira tudo que Jesus fala, tudo. Aí você fica no seu eu. Eu vou ser condenada, eu vou ser condenada. Em que aproveita esses escritos? Vai me servir de condenação, vai ser de condenação. Então, assim, a gente sai do ambiente divino e fica totalmente no humano se a gente ficar olhando para nós mesmos. Muito sério, né? Muito sério. Aí Jesus falou:
Minha vida foi necessária para a salvação dos povos. Aí Jesus falou: minha vida foi necessária para a salvação dos povos. Minha vida foi necessária para a salvação dos povos. E como não pude continuar sobre a terra, a vida nele, assim elejo quem me apraz para prossegui-la neles, para prosseguir a vida dele em quem ele quiser, para poder continuar a salvação dos povos. Eis o proveito de teu estado. Então você fica assim, tá bom, Jesus, tá bom, não falo mais nada. Amém, Jesus, amém. E fica com o que ele falou. Tira o que ela estava pensando. O que aproveita meu estado? Se vai servir de condenação. E ela ficou repetindo isso, ela mesmo falou, eu ia repetindo, repetindo. Em que aproveita meu estado? Eu vou ser condenado, eu vou ser condenado. Em que aproveita meu estado? Aí Jesus fala para ela, seu estado, sabe para que aproveita seu estado? Para continuar a salvação dos povos. Aí você esquece o que você pensa e fica com o que Deus pensa. Amém, Jesus, amém. Para continuar a salvação dos povos é muito sério, né? O que ele falou. Aí você ouve bem atento o que ele falou, né? Internaliza isso, entende? Para a salvação dos povos, vai continuar a salvação dos povos. Esse é o proveito do meu estado. É para isso. Então, não é servir de condenação e não é isso que então, eu esqueço tudo que eu penso, que eu fiquei olhando para mim mesmo, pensando, e fico com o que Jesus falou. Meu Deus, o que ele falou? Aí você olha assim, o que ele falou? Jesus, minha vida foi necessária para a salvação dos povos. E como não pude continuar sobre a terra, assim elejo quem me apraz para prossegui-la neles, para poder continuar a salvação dos povos. Eis o proveito de teu estado. E ele falou no, livro, no trecho que eu li na escolinha esses dias, que ele continua, ele falou sobre isso também, que ele continua a paixão dele nas almas que o amam, nas pessoas que o amam. Ele continua a paixão dele, a vida dele, continua oferecendo, vivendo, né, nas pessoas, nas almas que o amam. Continua a paixão, continua a redenção, continua vivendo nas pessoas. A humanidade dele não sofre mais. Gloriosa não sofre mais. Ele continua vivendo nas pessoas que o amam, nas que o amam, e o que elas estão sofrendo, ele sofrendo, e ele oferece, e ele continua sofrendo, vivendo nas pessoas. A vida dele foi necessária para a salvação dos povos, então ele continua a salvação, continua a salvação nas pessoas, nas almas que o amam. Aqui ele está falando dela, né? Mas a gente não vive na divina vontade para ser outro Cristo, então ele continua a vida dele em nós. Porque a vida, viver na divina vontade, é ser outro Cristo, é ele que vive em você. É ele que vive na gente. Então ele continua a vida dele na nossa humanidade. É muito sério, né? É muito sério. A gente tem que ter consciência disso. Viver com essa consciência, não viver alheio, assim, sem entender isso. Tem que ficar na mente dele, no pensamento dele, conectada com ele, para entender. É Jesus que está vivendo em mim. Ele continua vivendo nas almas que apraz. Ele prossegue a vida dele na sua vida. Meu Deus, é muito sério. Então a gente fica com ele, né? Com o pensamento nele, nessa verdade. Senão a gente fica nesse estado aí, olhando pra gente e vivendo de mentiras. Amém, Fiat Jesus, eu confio em vós. Amém. Em nome do Pai que me criou, e do Filho que me resgatou, e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me o gole da vontade divina à minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat. Suprema Majestade, eu vim em sua divina vontade, em nome de todos,
do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar-te as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venha o Senhor na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me então, Senhor, a tua divina vontade. Venha a divina vontade nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Tema do dia 24 de março, volume 2, capítulo 74. 21 de setembro de 1899. Divergências com a obediência. A causa de seu estado. No entanto, quem diria, embora a culpa seja sua, que não me dá a capacidade de o saber manifestar? A senhora obediência levou a mal e começou a fazê-la de tirano e cruel. E chegou a tal crueldade que me tirou a vista do meu amado bem, meu único e único consolo. Então ela está dando continuidade no trecho anterior, né, que ela estava falando sobre a fé, esperança e caridade, né, e aí ela está falando sobre essa obediência, porque no trecho passado ela não estava conseguindo ali pôr em palavras, né, sobre o amor de Deus, sobre a caridade, né, e aí ela está falando aqui, né, ó, embora a culpa seja sua, que não me dá a capacidade de saber manifestar, né, era sobre a caridade. Então, né, ela parou de escrever, né, então não falou ali mais o que deveria falar ali do que ela estava vendo sobre a caridade. E ali entrou em guerra ali, vamos dizer, com a obediência. Então a senhora obediência levou a mal, né? Porque ela não escreveu, né, ali o que deveria escrever ali, né? Então ela parou de escrever. E essa importância de colocar ali, né? Escrever tudo aquilo que Jesus fala, que Jesus está mostrando, essa importância, né? Para poder outras pessoas chegar para, né? Outras pessoas que viverão na divina vontade, essa importância de cada palavra, de não deixar passar uma só palavra, né? Uma luz que Jesus nos traz, né? Essa importância, então, essa obediência, né? Que faz guerra conosco, né? Faz essa guerra se a gente deixa de falar, né? Se a gente deixa de partilhar, se a gente deixa de testemunhar e falar aquilo que é engraçado, porque realmente é uma inquietação, né? Que dá se a gente não fala aquilo que precisa ser falado, né? Realmente é uma guerra, parece fazer uma guerra dentro de nós e dá uma inquietação. Essa é a palavra que vem, assim, né? Um exemplo quando às vezes Jesus traz uma luz numa situação, circunstância, assim, de repente, assim, na prática, né? Na vida prática. Numa situação a gente entende algo, ele traz a situação que traz luz, né? E se a gente não partilha aquilo que está acontecendo, nossa, realmente é como uma guerra que faz dentro de nós. E muitas das vezes, se a gente não partilhar na hora que Jesus traz na situação, a luz ali que vem, né, que Jesus traz, se a gente não partilhar naquele momento, né, é incrível o que acontece, porque a gente acaba até esquecendo, e na hora que e se a gente for deixar para partilhar na hora que a gente bem entender, né, nossa, é incrível como a gente não consegue lembrar direito, né, e fica realmente, faz guerra, né, se a gente for ver na vida prática mesmo o que acontece, né, na vida prática essa guerra é bem interessante, né, porque ela tá falando que leva mal, né, a senhora obediência levou a mal e começou a fazer de tirano e cruel, porque realmente parece que, sufoca a gente, parece que a gente fica assim, uma coisa que quer sair, sabe?
E se a gente não partilhar, realmente, sabe, parece que na prática sufoca a gente, como se algo quisesse sair, né? Então, essa importância da gente não deixar passar nada, entendeu? Não deixar de falar, né? Mas dizer tudo aquilo que Jesus traz, né? Todo o entendimento, luz, situação, não deixar de falar é muito importante, porque é a palavra criadora, né? E tem frutos ali. É a palavra de Deus, é uma luz que ele está trazendo, é um conhecimento que vai alimentar outras almas, que vai alimentar as almas, né? A vida divina nas outras almas. Então, essa importância, né? Por isso que a obediência, ela faz de tirano, né? E Jesus, assim, né? Ele ama a obediência, né? Em tudo ele foi obediente. Então, né? Se a pessoa não vive, não é obediente, né? Não vive numa ordem, numa obediência, né? Isso, de certa forma, vamos dizer assim, que isso afasta Jesus, né? Porque é totalmente contrário a ele. Ele é todo obediência, ele ama a obediência, né? Então, uma alma desobediente, uma alma egoísta que só pensa em si, que fica pensando em si, né? No que as pessoas vão pensar se eu falar isso, se eu dizer, se eu disser isso, será que eu estou falando certo? Será que eu estou falando bobagem? Esse negócio de pensar em si. Então, Jesus não gosta disso, né? Então, vamos dizer assim, as consequências, né, dessa falta de obediência, de não falar, de não partilhar, né, faz confusão mesmo, assim, vamos dizer assim, acaba que como que afastando mesmo, né, Jesus. É como se afastasse Jesus realmente, né? E aí ela fala aqui, vê-se que às vezes até se comporta como criança, que quando quer sair com a sua, no capricho, se não consegue pela boa, se não consegue de boa ali, né? Então, se a obediência não consegue ali de boa ali, o que ela quer, a vontade dela, realmente ela faz como uma criança, né? Que berra ali, né? Que grita, que chora, que esperneia. Então, ela, né? É como uma criança, quando a criança quer uma coisa, né? Realmente faz birra, se joga no chão, chora, grita, esperneia, até a mãe dá ali o que ela quer. Enquanto a mãe não dá o que quer, ela fica ali fazendo show, né? Na rua, né? Então é a mesma coisa. Enquanto a obediência não consegue ali o que ela quer, ela, na prática ali, né, ela vai arrumar confusão, né? Vamos dizer assim, né? Ela faz guerra, né? Ali com a pessoa, né? Porque que está sendo egoísta, né? Que está se fechando, que não está ali levando, né, esse alimento para o outro, né, o conhecimento para o outro. Então ela faz guerra até a gente fazer o que ela quer, né? E realmente é uma inquietação que acontece dentro de nós, né? Se a gente não partilha, né? Porque além de uma inquietação, parece que nossa, vamos dizer assim, a nossa inteligência, ela fica aqui meio que como é que eu posso dizer? Não sei se é embaçada, escura, mas gera até uma certa confusão na nossa mente, na nossa inteligência, né? Se a gente recebe luz, está recebendo conhecimento e guarda para si, né? Jesus deixa de trazer luz, conhecimento, né? Jesus não vai mais dar o alimento da luz se a pessoa está querendo guardar para si, está sendo egoísta. Se está pensando só em si, ele não vai mais trazer, né? Ele não vai mais iluminar, né? Ali a alma, né? Com os conhecimentos, porque ela está pensando só em si. Então, realmente, ele faz guerra até a pessoa pôr para fora aquilo que precisa ser colocado. E é um alívio, né? É incrível, assim, estou dizendo assim, a sensação que é quando a gente fala, né? Parece que saiu, assim, aquele negócio que estava entalado, assim. É muito interessante. Aí ela fala aqui, com choros, com gritos, tanto que se vê obrigada a satisfazê-la pela força. Não há razões, não há meios para persuadi-la. Assim faz a senhora obediência. É tenaz, não teria acreditado assim. E como ela quer vencer, quer que ainda balbuciante escreva sobre a verdade. Então, assim, a gente não ficar pensando, né, esse balbuciante, mesmo que seja balbuciante, que não sei falar bonito. Eu entendi, mas eu não vou falar porque eu não sei como pôr para fora, né? Mas tem que, mesmo que seja balbuciante, seja bem
complicado, difícil de pôr para fora, mas a gente tem que pôr para fora. Né? Que Deus vai dar as capacidades, vai ali nos ajudar a pôr para fora, né? E a gente só vai conseguir entender a luz, o conhecimento ali do que Jesus está trazendo se a gente mesmo pôr para fora, né? O que ele está trazendo ali, né? E a gente consegue entender assim quando a gente fala, né? Quando usa a palavra, né? Então, mesmo que seja balbuciante, né? Mesmo que a gente não fale bonito, que esteja difícil ali de pôr para fora, mas a gente tem que colocar para fora, né? Mesmo balbuciante. A obediência quer, né? Deus quer, né? Que a gente transborde, né? Que a gente passe essa luz para o outro, que a gente passe esse conhecimento, né? Para as almas, né? Sobre o seu amor, sobre a caridade, a misericórdia de Deus, sobre a divina vontade, né? Sobre os conhecimentos, é muito importante. Essa questão da gente não se preocupar, né? De falar bonito, mas mesmo que seja balbuciante, simples, mas tem que falar, né? Sobre o amor de Deus, né? Sobre sua vontade, sobre os conhecimentos da divina vontade, né? Ó Deus Santo, torna a tu mesmo mais razoável, porque deste modo não se pode seguir em frente. E tua obediência devolve-me o meu doce Jesus. Não me toques mais ao vivo e peço-te que não me tires a vista de meu sumo bem. E eu prometo-te ainda balbuciente escreverei como queres tu. Só te peço a graça de que me deixe reanimar durante alguns dias, porque minha mente muito pequena não resiste mais a estar submersa naquele vasto oceano da caridade divina, né? Que ela está tendo dificuldade de falar sobre a caridade tão imenso ali. Uau, né? Ali o que ela, né? Ali, a luz que ela teve ali, né? O conhecimento que ela teve, o que ela viu, que para colocar em palavras é muito difícil, né? Muito difícil, né? Então, assim, ela viu ali, teve conhecimento desse amor de Deus, né? Mais profundo ainda, né? Então, ficou difícil dela pôr para fora, né? Especialmente que aí descubro mais minhas misérias e minha feiura. E ao ver o amor que Deus me tem, sinto-me quase louco. Por isso a minha fraca natureza sente-se desfalecer e não pode mais, né? Tanto amor de Deus. Mas uma coisa que, como a Aline falou, esse negócio de olhar para si, né? De ficar paralisar, né? Esse negócio de olhar para si paralisa, né? É incrível, meu Deus, como atrapalha, né? Esse analisar, se autoanalisar, se avaliar, né? E diante do conhecimento a gente paralisar, né? Porque não é isso que Deus quer. Deus traz o conhecimento do seu amor, né? Nesse processo ele traz assim para a gente conhecer quem somos nós e quem é ele, não para paralisar. Quando ele, né, traz essa luz, não é para a gente ficar paralisado olhando para a nossa miséria, mas é para olhar para ele, né? Mas aí a pessoa paralisa diante de tanto amor de Deus, ela fica vendo, né, as suas misérias. Ai, eu sou horrível, e como eu sou terrível. Ai, meu Deus, ai, Senhor, como eu sou horrível, não mereço, não mereço. Ai, eu sou uma miséria, eu sou uma pessoa muito má, eu sou isso e aquilo. E fica se autoanalisando, né? E paralisa nisso, né? Naquele conhecimento que Jesus está trazendo. Mas não é essa a intenção de Deus, né? Ele traz para a gente conhecer cada vez mais e realmente formarmos o vazio. Entender que somos nada, né? E olhar para Ele. Mas aí Ele não quer isso aqui, né? Como a Aline falou, que a gente paralise, né? Nas nossas misérias e fique olhando, se analisando. Porque é isso que paralisa, né? E paralisa e a gente não consegue realmente compreender o que Deus está trazendo, falar sobre isso, né? Porque a gente se vê tão sujo, vamos dizer assim, tão pequeno, tão cheio de misérias, né? Que a pessoa sente dificuldade de falar, né? Sobre Deus, né? Falar de Deus, né? Como a gente estava falando até na live, né? A pessoa se sente assim, meu Deus, como eu vou falar de Deus sendo assim, tão cheia de confusão, tão imperfeita, né? Tão cheia de misérias, né? Mas a gente não pode paralisar nisso, né? Mas ao mesmo tempo eu vou me ocupar em escrever outras coisas para depois continuar a caridade. Eu continuo com meu pobre dizer. Encontrando minha mente ocupada nas coisas ditas antes, pensava entre mim. Em que aproveitaria escrever isto, e eu mesma não praticasse o que escrevo? Interessante, né? De que aproveitaria escrever se também a pessoa não praticar, né? Então, de que adianta a pessoa ficar na teoria, ter esses conhecimentos, ler os livros, né, os volumes e
né? E não viver, não praticar, né? O que tá estudando, o que está lendo, é importante, né? Este escrito certamente seria uma condenação para mim. Né? Se a pessoa não viver, né? o que tá estudando, o que está lendo, o que está escrevendo, né? E deixar passar, né? Assim, e não dar valor, né? Não ter essa consciência do valor que é esses escritos, né? E a pessoa deixar, né? Deixar assim, simplesmente ficar indiferente, ler, mas aí não vive e fica assim distraído, né? Então, realmente, né? Quem muito é dado, muito será cobrado, né? Enquanto isso pensava, veio o bendito Jesus e me disse: Este escrito servirá para fazer conhecer quem é aquele que te fala e ocupa a tua pessoa. Então, os conhecimentos é para isso, né? Todos esses escritos que Jesus deixou é para conhecer a Ele, conhecer o seu amor, a sua vontade, né? Tudo o que Ele fez por nós, né? O que Ele fez na criação, o para quê, né? A redenção, os motivos, o para quê da redenção, e sobre o reino da divina vontade, né? E também para conhecer, né, assim, quem ele é e também quem ocupa, né? A gente tem essa consciência, esse entendimento, né, de que somos morada, né? E que ele ocupa a nossa pessoa, né? Não só Luísa, ele ocupa também cada um de nós. Ele quer ocupar, ele quer fazer morada, né? Quer ter essa vida conosco, esse relacionamento, mas como as almas vai saber se não tivesse escrito, se ele não tivesse deixado, né? Esses conhecimentos, se antes não tivesse escrevido, então é muito importante, né? Muito importante, né? E pra gente, trazendo pra gente, a gente também tem que dar essa continuidade, né? Assim, Luísa escreveu e a gente também tem que anunciar, testemunhar, divulgar, né? É importante para que as pessoas conheçam quem é Deus, né? O seu amor, conhecer quem é Ele, quem ocupa, né? Para que Ele nos criou, né? E quem nos ocupa, que Ele ocupa, Ele não está fora de nós, está dentro de nós, né? E além disso, se não te servir a ti, minha luz servirá a outros que lerão o que te faça escrever. Então, muito importante. Quem pode dizer como fiquei mortificado ao pensar que outros aproveitarão as graças que me faz se ler estes escritos e eu que os recebo não? Ah, Jesus amado. Não pode, né? Isso aqui, como a Aline falou, pensar em si, né? Olha só. Então, os outros vão receber a graça e eu não? Tipo assim, né? E eu que uso e recebo, não? Tipo, eu que recebo, eu vou receber. Meu Deus. Então, é complicado, né? Que é o início do volume, né? E a gente... Isso aqui é o que tem que ter cuidado, né? Meu Deus, né? A vontade humana é terrível, né? O ser humano, assim, né? Se a gente não estiver atento, nosso pensamento acaba se voltando para si mesmo, se analisar e ficar, meu Deus do céu. É muito sério, né? Tem que ter esse cuidado. Não me condenarão eles, né? Ficar pensando em si, no julgamento, que as pessoas vão pensar, né? Isso aqui a gente não pode nem chegar perto, né? Desse tipo de pensamento, né? E ainda só de pensar que chegarão às mãos de outros, me oprime o coração pela pena e pela vergonha de mim mesma. Agora permanecendo em grandíssima aflição e ia repetindo, em que aproveito o meu estado se servirá de condenação. Olha só. Que aproveita, né, eu estar nessa situação, se as pessoas vão me julgar, me condenar. Tá pensando em si, né? E o amorosíssimo Jesus, regressando, disse-me, minha vida foi necessária para a salvação dos povos. E como não pude continuar sobre a terra, por isso escolho a quem me apraz para prossegui-la neles. Uau. Que incrível, né? Então, assim, tipo, a Luísa, né, ele escolheu quem apraz, ele escolheu a Luísa para dar continuidade na sua vida ali, na salvação dos povos. Porque ele não pôde, né, dar continuidade ali, né, na sua humanidade. Então, ele escolheu a Luísa para isso, né, porque ela tá falando, o que serve de mim, né, o que aproveita esse meu estado, né. Então, ele tá falando, teu estado é para isso, para a salvação das almas, salvação dos povos, né, dar continuidade àquilo que eu não posso, né, porque, né, na sua humanidade ele já não pode, mas está glorioso. Então, ele tá dando continuidade dela, né? E se servindo dela para dar essa continuidade na salvação das almas, na preparação do reino. Então, muito importante, né? E pra gente aqui, a gente tem que dar também essa continuidade. Assim, né? A Luísa escreveu a gente de anunciar, de divulgar, de testemunhar, né?
com a vida, partilhar, né, com a vida, essa vida na divina vontade. É muito importante, muito, 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 muito. Né, da gente dar essa liberdade para Deus mesmo, de fazer o que precisa ser feito para esses conhecimentos, né? Para que esses conhecimentos sirvam para as almas, que as almas conheçam o amor de Deus, conheçam quem é Deus, o que Deus, tudo que Deus fez. Conheçam para quê de todas as coisas da sua vontade, né? E de para quê que Ele nos criou, que nós somos morada dele, que Ele quer ocupar, né? Essa casa que somos nós, porque parece que nós somos criados, mas como é que Ele vai ocupar se as almas não têm disposição, né? Porque elas não conhecem, não sabem. Elas estão tudo vivendo fora de si mesmas, tudo para fora, distraídas, né? E esses conhecimentos precisam chegar, muito importante, né? Para a salvação das almas. Então, assim como Luísa teve, né? Teve um motivo, um para quê, né? Daquele estado dela, de ter que escrever, né? A nossa vida também tem um motivo, um para quê, que Jesus nos chamou, né? Que Ele criou, tem esse canal, tem o grupo, tem o para quê também, né? E é o mesmo motivo, é para dar continuidade, né? Através de divulgação, né? De anunciar, divulgar, testemunhar. Então, muito importante para a salvação das almas, né? Amém, Fiat.